Graça e paz, querido irmão, querida irmã, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus. Nós estamos em 120 dias de consagração, essa é a nossa quinta live, nós estamos entrando na quinta semana e vamos receber a quinta direção de oração do nosso propósito de consagração. A gente já orou por arrependimento, a gente já orou por sensibilidade espiritual, a gente já orou por avivamento. E começando a orar por avivamento, né, nós oramos na semana passada pelo avivamento dos dons, e nessa semana nós vamos começar a orar pelo avivamento dos ministérios. Deixa eu dizer algo para você. Os dons, eles têm uma finalidade. Os dons, eles são específicos e são diversos. Na semana passada a gente falou um pouquinho sobre a especificidade dos dons, né? Trabalhamos alguns dos dons espirituais e mencionamos estes dons espirituais a partir da palavra do Senhor. Só que os dons, quando colocados em operação, eles pressupõem o serviço ministerial. Serviço ministerial nada mais é do que o dom sendo colocado à disposição do Senhor e sendo colocado em uso, aquilo que você recebeu por parte do Espírito Santo sendo colocado em uso. Um dos tópicos da mensagem que eu preguei ontem aqui na nossa igreja, ou num dos tópicos, né, da mensagem que eu preguei ontem aqui na nossa igreja, eu dizia para você que nós precisamos caminhar na especificidade daquilo que o Senhor outorgou sobre a nossa vida, né? Ali em Atos capítulo 2, a palavra diz que assim que o Espírito Santo desceu sobre a vida daqueles discípulos que estavam reunidos naquele cenáculo de oração, eles passaram a falar outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, né? E eu mencionei aqui ontem para vocês, né, para quem estava aqui na nossa igreja, que o grande assunto deste versículo não são as línguas, mas o grande assunto deste versículo é o fato do Espírito Santo conceder algo específico para cada um daqueles que estava naquela reunião, ali naquele cenáculo de oração, no qual os discípulos estavam em Atos 2. Então, a concessão, o caminhar conforme a concessão do Senhor. Quando nós caminhamos conforme aquilo que o Senhor concedeu a nós, ou conforme aquilo que o Senhor dispensou a nós, nós estamos exercendo ministério. O ministério, ele tem por característica nós agirmos, nós ministrarmos, nós trabalharmos baseados na autoridade daquele que nos reveste, baseados na autoridade daquele que nos arregimentou, daquele que nos chamou e nos enviou para a obra da qual nós fazemos parte. Eu costumo dizer, e você já ouviu eu dizer algumas vezes, que o ministro é alguém que recebeu autoridade vinda de outro, e uma autoridade específica para uma determinada área. No nosso país, nós temos os ministros de Estado, que recebem do presidente a autoridade para atuar nas suas pastas específicas. E assim é quando Deus libera dons através do seu Espírito sobre a nossa vida. Os dons são específicos para operações específicas, mas a autoridade vem de um só, que é do próprio Senhor, através do seu Espírito Santo, ok? Dada esta introdução, eu gostaria de refletir com você hoje sobre o texto que está na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, os versos 10 e 11. 1 Pedro, capítulo 4, versos 10 e 11. Geralmente, quando o assunto é dons espirituais, nós já associamos a Paulo, particularmente eu já associo, né, o assunto dons espirituais ao apóstolo Paulo, mas desta vez é o apóstolo Pedro que vai nos auxiliar a compreender a questão da operosidade dos dons espirituais. Então, Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 4, nos versos 10 e 11, ele diz o seguinte: cada um administre aos outros o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale como quem transmite oráculos de Deus. Se alguém serve, sirva com a força que Deus supre, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. Eu quero destacar aqui para você dois termos que nós encontramos neste texto. Quando a palavra fala, cada um administre aos outros, administre aos outros.
o dom que recebeu. E o outro texto que a outra palavra, o outro termo que eu gostaria de destacar é a palavra despenseiros, ou até se nós formos juntar, né, com o adjetivo bons despenseiros. O administrar ao outro, né, e o ser um despenseiro. Vamos começar de trás para frente, vamos começar pensando no que seja ser um despenseiro. Não é um dispenseiro, alguém que dispensa algo, mas é um despenseiro, está vinculado à despensa. Sabe o que é despensa? Despensa é aquilo que você tem na tua casa, e onde você guarda os alimentos, onde você guarda os suprimentos. Essa é a despensa da sua casa. Pois bem, o despenseiro é o responsável pela despensa. É um gestor de almoxarifado, né? Nós somos os gestores de almoxarifado, conforme aquilo que Pedro diz para nós. Ele diz que nós somos gestores de almoxarifado da graça. Nós somos despenseiros da graça. Pois bem, a gente precisa entender o que é a graça do Senhor para que nós possamos compreender o nosso ministério. E entendendo a graça do Senhor como a forma, aquilo que o Senhor tem para derramar sobre a nossa vida, nós, quando despenseiros da graça sobre a vida de outras pessoas, somos aqueles que vamos discernir aquilo que os outros precisam, que vamos entender aquilo que os outros precisam, vamos ter acesso à graça do Senhor, no sentido de acesso ao próprio Deus, e buscando em Deus respostas, buscando em Deus intervenção, buscando em Deus o ministrar, nós vamos ministrar também sobre a vida destas outras pessoas, daquilo que temos recebido da parte do Senhor. Eu e você fomos tocados pela graça de Deus. Eu e você fomos alcançados pela graça de Deus. A graça de Deus, ela começa nos perseguindo quando nós, antes mesmo de nós rendermos a nossa vida ao Senhor. A graça do Senhor nos encontra quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. A graça de Deus continua se manifestando, conforme diz a própria palavra, nós caminhamos de graça em graça, ela continua se manifestando no decorrer da nossa trajetória, através dos dons que chegam, através do exercício do ministério, através de um nível de aprofundamento crescente, através da santificação, sem a qual ninguém vê o Senhor. Enfim, a graça, ela tem diversas formas e diversas manifestações na nossa vida no decurso da trajetória, até que, por fim, nós sejamos herdeiros da graça que nos conduz à eternidade. Nós sejamos herdeiros daquilo que, por graça, foi preparado pelo Senhor para que nós vivamos como eternidade. Então, a trajetória do cristão é uma trajetória de graça em graça, como diz a palavra, como se houvessem níveis diferentes da graça, momentos distintos da graça, dos quais nós pudéssemos desfrutar no decorrer da nossa trajetória, e assim é. Então, nós conhecemos a graça porque nós fomos alcançados e vivemos por ela. Nós experimentamos esta graça todos os dias. Agora, a palavra atribui a nós não apenas o privilégio de desfrutarmos da graça, mas a palavra atribui a nós a função de despenseiros da graça. Portanto, aqueles que entram na despensa, aqueles que têm acesso ao Senhor, que conhecem a graça do Senhor, mas que conduzem outras pessoas a desfrutar dessa graça também. O despenseiro, a despenseira da graça é essa. Aquele que conhece a graça, aquele que lança a mão da graça, mas aquele que multiplica a graça sobre a vida de outras pessoas. A palavra nos outorga esta bênção de sermos despenseiros da graça. Mas no início do versículo, Pedro diz, cada um administre aos outros, do versículo 10, tá? Cada um administre aos outros o dom que recebeu. Administrar aos outros o dom que recebeu. Pois bem, os dons espirituais, eles carregam consigo uma característica. Eles são por causa do outro. Eles existem por causa do outro. Eu costumo dizer que quem profetiza, profetiza para o outro. Quem ensina, ensina ao outro. Quem tem uma palavra de sabedoria,
tem esta palavra de sabedoria por causa do outro. Quem tem discernimento de espíritos, tem discernimento de espíritos por causa do outro. Quem tem uma ministração de cura ou uma ministração de milagre, tem esta ministração por causa do outro. Quem preside, preside o outro. Enfim, as manifestações dos dons são por causa do outro. Você pode pegar as listas de dons que você tem na palavra do Senhor, em Romanos capítulo 12, em 1 Coríntios capítulo 12, você vai ter dons que apontam para o outro. Ah, pastor, mas lá quando a palavra fala acerca das línguas estranhas, a palavra vai dizer que aquele que ora em outras línguas edifica-se a si mesmo. Ok, esta é uma das características acerca das línguas estranhas que está listada lá em 1 Coríntios capítulo 14. Mas também está no mesmo capítulo, ou estão neste mesmo capítulo, outras duas informações. Que aquele que ora em outras línguas, quando há um intérprete, ele edifica no mesmo nível de quem profetiza. Então, isso também está lá em 1 Coríntios capítulo 14, e também a palavra fala ali que as línguas, elas são um sinal para os incrédulos. Então, edifica o outro. Sinal para os incrédulos são os outros. Então, tem duas manifestações que dizem respeito ao outro, e de fato uma manifestação que diz respeito a quem opera o dom, no sentido de crescimento espiritual e edificação pessoal. Então, de fato, este dom em específico, ele edifica-me pessoalmente, mas para uma especificidade de autoedificação, existem duas especificidades deste dom que apontam para o outro. Em suma, os dons servem para que nós possamos servir. Os dons, eles existem para que nós possamos ministrar sobre a vida de outras pessoas. Não à toa, então, Pedro, quando escreve a sua epístola, ele diz: cada um administre o seu dom ao outro, como bom dispenseiro da graça do Senhor, da multiforme graça do Senhor. Aquilo que nós recebemos do Senhor, nós recebemos com uma finalidade. E a finalidade é ministrarmos sobre a vida de outras pessoas. E aqui, quem sabe, querido, é que nós precisamos de um avivamento dos ministérios. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos presos nas nossas demandas pessoais e esquecemos que o Senhor tem derramado dons em nós para que nós possamos servir aos outros. As nossas demandas são verdadeiras, elas são legítimas, elas são importantes, nós não podemos abrir mão delas e precisamos resolvê-las. No entanto, o fato de nós estarmos ocupados e preocupados com as nossas demandas não pode fazer de nós pessoas pessoas negligentes com o uso dos seus dons. Nós não podemos negligenciar a obra que o Senhor confia a nós, como ministros, como ministras, como despenseiros e despenseiras da multiforme graça dele. Não podemos negligenciar o fato de que as nossas demandas não podem nos travar de exercer o ministério que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Sabe, muitas vezes as pessoas ficam preocupadas naquilo que elas vão fazer na igreja. Porque quem sabe na igreja elas vão ser percebidas quando estão operando no seu dom. Só que quem sabe operar o dom na igreja seja a coisa mais fácil do mundo. Sabe por quê? Porque quando nós estamos aqui dentro, nós estamos preparados para servir a este ambiente nas necessidades do ambiente. Agora, quando nós estamos lá fora, e a maioria do tempo nós passamos lá fora, nós nos vemos muitas vezes dispensados de exercer o chamado, o dom, o ministério que o Senhor tem para nós. Então, o grande desafio não é exercer o ministério aqui dentro. O grande desafio é exercer o ministério do lado de fora. Aqui dentro eu sou credenciado. Aqui dentro eu passo por debaixo da mão de alguém, eu passo por debaixo de uma unção para que eu possa ser capacitado a exercer o ministério do lado de fora, mas é lá fora que o meu ministério vai acontecer, é lá fora que o meu ministério vai ganhar corpo, é lá fora que o meu ministério vai se fortalecer, é lá fora que o meu ministério vai acontecer com maior intensidade, porque aqui dentro eu passo 2, 4, 6 horas por semana. Quer dizer, eu não passo nem um quarto de um dia. De um dia, no decurso de 7 dias, eu não passo nem um quarto de um dia dentro da igreja.
O exercício do ministério dentro da igreja é muito fácil. O exercício do ministério no tempo de culto é muito fácil. No tempo de escola dominical é muito simples. No tempo de liderando bem é tranquilo. A questão é o tempo que nós exercemos o nosso ministério lá fora. Porque, afinal de contas, Deus não enxerga o Paulo crente quando o Paulo está aqui e o Paulo gente comum quando o Paulo está do lado de fora. Deus nos enxerga como discípulos, discípulas, missionários. Deus nos enxerga pelo dom que Ele outorgou à nossa vida em todo tempo. Se Deus derramou na minha vida o ministério pastoral, é como um pastor que Ele me enxerga quando eu estou lá na rua. É como um pastor que Ele me enxerga quando eu estou com uma camiseta de gola careca, calça jeans e tênis. É como um pastor que ele me enxerga quando eu estou na minha casa me divertindo com os meus filhos de bermuda, camiseta e chinelo. É como um pastor que ele me enxerga quando eu vou para a academia, quando eu vou no shopping, quando eu saio para andar de bicicleta com a minha família ou quando eu estou passeando com família e amigos. É como um pastor que ele me enxerga nestes momentos. E eu preciso me enxergar da forma que Deus me enxerga. Sabe, se Deus te levantou, querido, como um intercessor, como uma intercessora, se Deus te levantou como um ministro da área de adoração, se Deus te levantou como um profeta, se Deus te levantou como alguém que interpreta ou como alguém que ora em línguas, se Deus te levantou como alguém que tem palavra de conhecimento, como alguém que tem palavra de sabedoria, se Deus te levantou como alguém que preside, é neste serviço que nós precisamos operar, porque é desta forma que Deus nos enxerga quando nós estamos no nosso ambiente de trabalho, nos nossos ambientes de descontração, nas nossas rodas de relacionamentos sociais. É assim que o Senhor nos enxerga nestes ambientes. Nós que muitas vezes temos dificuldade de dissociar, de separar a nossa realidade de igreja da nossa realidade no dia a dia. Né? Ou nós que temos essa dificuldade fazendo esta separação, melhor dizendo. E pensando, bom, aqui dentro o ministro funciona, lá fora é outra história. Lá fora é o profissional, lá fora é o pai, lá fora é a mãe, lá fora é a função ou o cargo, a nomenclatura que o mundo me dá. Né? E não aquela que o Senhor, pela qual o Senhor me conhece. Quando nós estamos orando por um avivamento de dons, né, por um avivamento de ministérios, melhor dizendo, nós estamos orando para que o Senhor nos use, opere através de nós nos mais diversos momentos da nossa trajetória. Sabe, é estarmos disponíveis ao Senhor quando nós estamos lá na fila do supermercado, quando nós estamos num hospital, quando nós estamos na farmácia, quando nós estamos no shopping, na academia, nos nossos meios de relacionamento social, ou seja, estarmos à disposição do Senhor para que o Senhor nos use aonde quer que nós estejamos. Lembra de um dos pontos da mensagem que eu preguei ontem, inclusive na abertura desta mensagem, quando eu falei que o derramar do Espírito Santo não está associado ao que nós queremos, mas está associado à soberania de Deus, porque o vento sopra aonde o Senhor quer, é o que Jesus fala para Nicodemos lá no capítulo 3 do Evangelho de João. É uma questão de soberania de Deus. Colocar o dom em operação é uma questão de obediência ao Senhor. Aquilo que nós pregamos ontem, no domingo de Pentecostes aqui, tem tudo a ver com isso que nós estamos trabalhando e que nós vamos orar no decorrer desta semana. O avivamento dos dons, a operosidade dos ministérios, né? O avivamento ministerial, o avivamento da obra do Senhor através das nossas mãos, tem a ver com o quanto nós estamos dispostos a obedecer àquele que nós sabemos e afirmamos ser soberano sobre as nossas vidas. Amém? Querido, querida, Deus continue te fortalecendo, abençoando a tua vida e derramando sobre a tua vida um avivamento ministerial. Derramando sobre a tua vida um avivamento da operosidade dos dons que Ele tem derramado na tua vida. Porque os dons, eles servem para isso que o apóstolo Pedro contou para nós, para que nós possamos ser
bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E isso vai acontecer como? Administrando os nossos dons aos outros, administrando aquilo que nós recebemos da parte do Senhor sobre a vida de outras pessoas. Comece com a sua família, comece com os seus filhos, você que é pai, comece com a sua esposa, marido, comece com o seu marido, esposa, comece com as pessoas de perto, administre os dons que o Senhor tem derramado sobre a tua vida, sobre a vida destas pessoas. Sabe, se Deus te deu graça para ensinar, ensine. Diga, olha o que eu aprendi na leitura desse versículo, olha o que eu aprendi nesta palavra. Se Deus te deu graça para orar, se coloque à disposição para orar pelas pessoas. Sabe, seja cara de pau, posso orar por você. Se Deus te deu graça para profetizar, libere o ministério profético sobre a vida das pessoas que estão ao teu redor. Enfim, o dom que Deus te deu, coloque-o para funcionar. O avivamento ministerial pressupõe isso. Nós, reconhecendo que o nosso ministério é a forma que Deus nos identifica, é a forma que Deus nos chama. Deus não te chama apenas pelo teu nome, Ele te chama pelo dom que Ele derramou na sua vida. Amém? Glórias a Deus. Querido, essa live hoje, esse vídeo, né, não é uma live, seria live se estivesse ao vivo, mas esse vídeo tá gravado, tá bom? Agora são 11h15 da manhã, eu tô gravando o vídeo hoje, porque na segunda-feira, vocês sabem, é dia de célula, né? E hoje nós vamos esticar um pouquinho mais com a nossa célula, então hoje eu acabei não trazendo a live ao vivo, né? Não fazendo a live para vocês, então eu estou soltando esse vídeo no horário programado. Então não dá para interagir, né, com o bate-papo aí, não dá para interagir com algum motivo de oração em específico, tá bom? Mas o importante é que você está recebendo a direção de oração e o porquê da direção de oração a partir da palavra que te foi pregada e ensinada. Amém? Vamos ter um tempo de oração em nome de Jesus. Feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos orar. Meu Deus, eu quero colocar a vida do teu filho, a vida da tua filha diante do Senhor. E eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor não apenas confirme o dom ou os dons que o Senhor tem derramado sobre a vida dele, sobre a vida dela, mas em nome de Jesus, que o Senhor, ó Pai, confirme o serviço, a obra das mãos do teu filho, a obra das mãos da tua filha. Senhor, nós clamamos no decorrer desta semana pelo avivamento do ministério. Senhor, e o avivamento do ministério pressupõe a nossa obediência ao Senhor, onde quer que estejamos, na hora que estejamos disponíveis para, meu Deus, colocar os nossos dons à tua disposição. Estejamos preparados, meu Pai, para que os nossos dons possam estar a serviço do outro e sejamos bons despenseiros da tua multiforme graça. Isso porque nós conhecemos a graça, Senhor. Ela nos alcançou, ela nos acertou, ela está na nossa vida, nós vivemos por ela. Mas, Deus, nós precisamos, de fato, multiplicar essa graça sobre a vida de outras pessoas. E a forma que o Senhor concede a cada um de nós para multiplicar a graça é o dom que o Senhor nos deu. A mim, como pastor, a forma de multiplicar a graça é pastoreando o rebanho. Aos intercessores, a forma de multiplicar a graça é intercedendo. Aos profetas, a forma de multiplicar a graça é profetizando. Aos mestres, a forma de multiplicar a graça, Senhor, é ensinando. Senhor, aos evangelistas, a forma de multiplicar a graça é pregando o evangelho. Àqueles que têm palavra de sabedoria, a forma de multiplicar a graça, Senhor, é ministrando sabedoria sobre a vida de outros. Àqueles, ó Pai, que têm o dom da fé, a forma de ministrar a graça, Senhor, é falando acerca das coisas da fé. E por aí afora, Deus, tantos dons que o Senhor traz para nós ali em Romanos 12, ali em 1 Coríntios 12. Senhor, dons que já são conhecidos da tua igreja, dons que já são exercidos por muitos dos teus filhos. Senhor, quando nós somos bons despenseiros da multiforme graça que alcançou a nossa vida, isso significa que aquilo que nós recebemos do Senhor, nós compreendemos como graça para nós, mas graça para ser multiplicada sobre a vida de outras pessoas. Faz-nos bons dispenseiros, Senhor. Gente que obedece, gente que caminha, Senhor, conforme o dom que lhe foi dado, porque é assim que o Senhor nos identifica. Senhor nos identifica por aquilo que o Senhor
projetou para cada um de nós. Muito mais do que o nome, muito mais do que o sobrenome, muito mais do que filho de quem. O Senhor nos identifica pela graça que o Senhor derramou na nossa vida, graça que serve para ser multiplicada sobre a vida de outros. Aviva os ministérios da tua igreja, aviva os ministérios individualmente, aviva o ministério do meu irmão, aviva o ministério da minha irmã, avivando os dons e o serviço do teu servo, os dons e o serviço da tua serva. Eu clamo agradecido no nome de Jesus. Amém. Amém, glórias a Deus. Querido, querida, essa é a direção de oração para esta semana que nós estamos entrando, tá bom? Então, de hoje até domingo, a nossa direção de oração vai ser essa, o avivamento dos ministérios. E assim nós vamos orar no decorrer desta semana. Não se esqueça, mantenha-se firme no jejum, no propósito de consagração. Vamos continuar vencendo. Já estamos na 5ª semana do nosso propósito. Está caminhando, está voando. Levantamos voo. 1 mês já foi. Faltam aí 3 meses na nossa caminhada de 120 dias de consagração. A live acontece toda segunda-feira, às 21 horas, e não excede aí os seus 30 minutinhos de instrução bíblica e de oração. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus, uma ótima e abençoada semana para você.